Mas em terceiro lugar, a ameaça de uma futura tribulação, de uma perseguição mais iminente contra aqueles crentes. De acordo com o verso 10, então seria aquele momento apropriado para a igreja evangelizar? Será? Não seria um tempo para recolher-se e manter-se seguro em vez de avançar? O Senhor diz: não, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Cristo prometeu guardar a igreja e a encoraja a manter aquela porta aberta e cruzar todas as barreiras de impedimento sem medo. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Quando o Senhor diz que tem uma porta aberta aqui, irmãos, não é porta de emprego. Porta aberta aqui é a oportunidade de pregar o Evangelho. Manter a porta aberta de uma igreja é Cristo dizendo para aquela igreja: vocês têm a oportunidade de anunciar o meu Evangelho. Mesmo diante da minoria, que era um grupo pequeno de escravos e pobres, ao que tudo indica, de acordo com alguns comentaristas, mesmo diante de uma pressão interna dos falsos judaizantes que estavam ali tentando impedir o progresso, nós vamos ver mais na frente, e mesmo diante de uma promessa de que eles passariam por perseguição, o Senhor disse: avançam, continue anunciando o Evangelho, a porta está aberta, ninguém pode fechar, porque eu tenho a chave de Davi. Quando eu abro, ninguém fecha. Agora também, quando eu fecho, ninguém não. Ele está dizendo: quem tem o domínio da igreja sou eu. Quem tem o controle da igreja sou eu. Quem tem o governo da igreja sou eu. Meus irmãos, podemos aprender que Filadélfia é um exemplo de uma igreja que esteve no meio de uma cultura pagã, no meio de um panteísmo de Deus, de um panteão de deuses, porém manteve-se fiel ao santo e verdadeiro. Conheço as tuas obras. Eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, que tens pouca força. É interessante aqui, o termo pouca aqui, ele precede o substantivo força, e que possivelmente está relacionado ao número de membros daquela igreja. Aos olhos dos judeus que estavam ali, circulando aquela igreja, esses cristãos eram tão insignificantes que nem mesmo precisavam considerados como uma ameaça, nem mesmo considerados como um grupo pequeno, vai fazer medo de mim, né? Meus irmãos, no decurso do ministério terreno de Jesus, o Senhor estimulou seus discípulos com essas palavras. Lucas capítulo 12, verso 32: não tenham medo, pequeno rebanho, pois a seu Pai agradou dar-lhes o reino. Meus irmãos, observem, não tenham medo, pequeno rebanho. A igreja de Filadélfia poderia ser numericamente uma igreja pequena, mas vejam o que o Senhor vai dizer ainda no verso número 8: entretanto, mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra. Os crentes em Filadélfia guardavam, irmãos, com dedicação a palavra de Cristo, os seus ensinamentos. Eles, sem sombra de dúvidas, eram submissos à palavra de Deus. Eles guardaram no coração, eles obedeciam a palavra de Cristo, de maneira que mesmo diante das provações, diante das perseguições, o Senhor vai dizer: entretanto guardaste as minhas palavras e não negaste o meu